Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao Cruising Brasil. E hoje a gente está aqui conhecendo a casa nova do Cruising Brasil. É um espaço que eu estou tendo a oportunidade de fazer parte e compor aqui nesse time que está iniciando um trabalho muito bacana e que vocês vão conhecer mais depois. A gente vai apresentar e conversar com a equipe que está trabalhando aqui dentro desse espaço que a gente fala mais um pouquinho depois. Mas o foco agora principal, eu tô com uma pessoa aqui do meu lado, um cara aqui que tem uma história sensacional dentro do meio automobilístico e que está encabeçando esse projeto desse local aqui, que eu tenho esse privilégio de fazer parte. E ele está como hoje CEO aqui da Gearhead Club. Depois o Alvino fala um pouquinho mais. Ele já foi piloto, também cursou FEI na área da engenharia automobilística, bicampeão de 1000 milhas, foi vice-presidente do Sindirepa, certo? Idealizador e fundador do Clube dos 15, enfim, tem uma história aqui dentro do meio automobilístico e automotivo do Brasil que merece ser registrado e vai contar um pouquinho de tudo isso aí pra gente entender. Alvino, muito obrigado, prazer ter aqui esse início do Cruising Brasil com a sua conversa, contando a sua história aqui. A gente descobriu que tem amizades em comum aí. Sim. Isso é muito gratificante, né, nesse meio. E falei alguma mentira aqui? Não, tá tudo certo. Quer complementar alguma coisa? Acho que o nosso papo aqui vai dizer o resto. Sim, a minha história vem do amor ao automóvel e à mecânica. Tá. Então, desde muito jovem eu sempre gostei muito de carro, graxa, gasolina, preparação, automobilismo, né? E tive a felicidade em 72 de encontrar um grupo de amigos que cursavam também máquinas e motores no Colégio Técnico Getúlio Vargas e que perdura até hoje e me acompanhou toda a minha formação acadêmica e profissional, né? E são amigos íntimos até hoje. Eu perdi um desses amigos que a gente chama de máfia, sim, que era um grupo tão unido, que era a máfia, na pandemia, tá, mas esse grupo é formado por entusiastas e pessoas que adoram mecânica, automóvel e automobilismo. Então cursamos GV junto, cursamos FEI junto, da necessidade de reformar um carro de corrida do Douglas Mendonça, que é um expoente, é uma referência no jornalismo automotivo até hoje, né? Tá. É um jornalista das antigas, né? Raiz, um cara que começou toda a parte de testes na 4 rodas, depois foi diretor de redação da Motor Show. Legal. É um cara muito conhecedor desse setor, né? Tem toda a parte da formação técnica e também foi meu sócio na oficina no início, porque a Finauto, que é a oficina onde nós montamos para poder reformar o carro dele, que eu destruí em Interlagos, tá, isso foi lá nos idos de 1980 e 81. Mas o Douglas... desculpa, mas aí você já está indo para a criação lá da tua oficina. Da oficina, da Finauto. Da Finauto. Você começou, você falou da GV, você fez o que ali na Colégio GV? Técnico. Colégio Técnico. Colégio Técnico. Eu morava no extremo norte de São Paulo, tá, fiz o ginasial, né, o sim, comum, e isso era novidade na época. Um colégio técnico, eu tive que fazer um cursinho na Rua Direita para poder fazer um vestibular no colégio técnico para fazer máquinas e motores. Bacana, e que era a sua paixão. Era fazer sempre. Exatamente mecânica, né? Mas entramos lá na GV e muita retífica, fresa, muita metalografia, muito mecânica e usinagem e nada de motor, nada de mecânica de automóvel, né? Tá. Tinha um motor de um CHT no fundo da oficina, que nós vimos ver isso lá no último semestre, né? Aí eu, Douglas e o Eizen, esse é Douglas Mendonça, o Eizen, que era um japonês, descobrimos, e mais outros, um Senai ali perto da GV. Tá. Aí nós fazíamos o colégio técnico de dia e à noite fazíamos mecânica de automóvel no Senai, Legal. junto com o colégio técnico. E esse grupo perdurou
a menos do Eisen, que fez só colégio técnico e acabou mudando para o interior, mas o Douglas até hoje, junto com o Milton, que é o Ruivo, junto com o Cabral, junto com o Toninho, é um grupo que acabou unido pela paixão pelo automobilismo e automóvel. Mas cursamos o colégio técnico, depois cursamos cada um entrou numa fase, né? A FEI ela é semestral, então você tem alguns vestibulares, né? Os primeiros que entraram foi o Ruivo, que é o Milton e o Toninho, depois acabou entrando eu e o Cabral, esse que eu perdi essa amizade, perdi ele na pandemia. E o último a entrar foi o Douglas, mas cursamos junto. E nesse mesmo momento, o Douglas conseguiu fazer um primeiro carro de corrida e ganhou uma corrida, fez segundo lugar numa corrida do Paulista aqui, já como repórter da Quatro Rodas. Legal. E a segunda prova eles iam me deixar fazer. E num treino, muito hormônio e pouca técnica, querendo fazer tempos muito melhores, né, que todo mundo, buscando. Eu fiz a 1 e a 2 de pé embaixo, na curva 3 fui frenar além do que todo mundo frenava uns 100 metros, fui frenar nos 70, perdi o controle do carro e acabei entrando de ré num muro e destruí o carro dele. Aí nós precisávamos reformar esse carro, foi daí o advento da oficina, que começou como um hobby e começamos os 5 sócios ali, mas cada um foi saindo, né? O Cabral foi para Petri fazer volante, o Toninho foi para MWM, Metal Leve, depois o Douglas cursou jornalismo também e foi muito útil para ele porque ele tinha a parte técnica e no meio os jornalistas, a maioria deles não tinham o conhecimento técnico para um lançamento de um carro. O Douglas era o que fazia a mediação entre os colegas jornalistas e a engenharia. E nisso ele se destacou. E ele acabou implantando na Quatro Rodas os testes de performance, né? Teste de 4 rodas com o Correvite na época. Sim. E ali ele desenvolveu toda a carreira na parte jornalística e um grande conhecedor do automóvel. E a gente sempre junto. Eu e o Milton na oficina. Chegou um momento que nós tínhamos ideia de expandir, ter mais oficinas, mas eles acabaram saindo e os únicos que ficaram, o Milton como preparador e eu como piloto. Minha paixão sempre foi mecânica e também pilotar. E então casou isso, ficamos lá quase 30 anos juntos. E essa é a máfia que perdura até hoje. Até hoje, menos do Cabral, que não está mais presente, mas é um grupo muito unido e que o que nos uniu é a afinidade pelo automóvel e pela mecânica. Legal. Bom, então aqui aí vocês formaram essa oficina, né? A máfia formou a oficina e vocês tinham esses 2 caminhos para seguir. O de carros comuns, que geralmente eu acho que é da onde vem a receita, porque viver no automobilismo no Brasil, apesar de ser um tema batido, vamos dizer assim, repetir sempre isso, mas é algo elitista, que é difícil caro, mesmo, né? de difícil acesso, não é um esporte popular. E como é que vocês conseguiram viabilizar isso? Focou no automobilismo, seguiu para a área... porque eu sei que você tem passagens aqui, que a oficina teve uma relevância grande, inclusive dentro de montadoras e autopeças, e a sua história, ela tem uma ascensão forte ali dentro da oficina, seguindo para essas empresas, né? Conta um pouquinho aí como é que foi. A oficina, ela era o hobby que virou um meio de vida e através da oficina nós conseguimos fazer automobilismo. Mas o diferencial na formação técnica, no atendimento, na qualidade do serviço, criou um diferencial no mercado. Legal. E criou um padrão de qualidade que até então as oficinas não tinham. Isso nos diferenciou. E isso foi motivo de reportagem com o pessoal de jornalistas. O Douglas fazia esse link conosco, então tudo que se precisava gravar ou alguma informação técnica no setor, ele indicava, e os jornalistas eram carentes de onde ter alguém que falasse sobre inovações, questões de emissões, qualidade de vida, que nós tínhamos lá dentro da oficina, a captação de gás de escape, que melhorou muito a qualidade de vida nossa interna para nós e para todos os funcionários. Então a oficina se destacou pela organização, pela formação técnica que nós tínhamos, qualidade de serviço e confiança. Criou uma clientela baseada na confiança. Na confiança.
como vou dizer assim, honestidade, serviço de qualidade, e também de jogar bem limpo ali com o cliente, né? Mostrar tudo o que estava acontecendo. Diz que todo negócio tem uma malandragem para dar certo, né? A nossa malandragem para dar certo era ser honesto, era ser correto, transparente e trabalhar dentro de um padrão de qualidade que criou, sem forçar absolutamente nada, essa confiança entre o cliente que acabou divulgando o nosso serviço para boca a boca, para outros clientes. Então vinha o cliente, o pai, e mandava o filho, mandava a esposa, né? Isso difundiu. E também a vertente que nós nunca saímos, que era a parte esportiva. Então a Afinauto era afinação de automóveis. Então nós pegávamos um carro, o motor original, e dentro daquele formato, daquele motor, nós extraímos dele um pouco mais de potência, que na época com carburador platinado, vela, era mais fácil, né? Extrair potência sem grandes investimentos. Aí depois passamos a fazer motores especiais, com mais cilindrada, com preparação, com comandos especiais, depois teve a era Turbo, Sim. que também nós assumimos como um distribuidor da Turbomax, que era uma turbina pulsativa, Lacon Schwitzer, e tinha um rendimento muito bom, um rendimento volumétrico muito bom. Então a oficina sempre teve essa vertente da manutenção preventiva e corretiva e o resultado disso atuando no automobilismo. Legal. Eu e o Milton, nós formamos uma dupla muito boa, porque ele é um exímio técnico, preparador, e tinha paixão pelo automóvel e fazer carro para mim. Ótimo. E fazendo carro, para que nós competíssemos, né, e o Douglas, tivemos o primeiro cliente que foi indicado por uma pessoa comum, o Thomas, sim. né? Thomas Budwig. Thomas Budwig, engenheiro aí, com uma grande passagem pelo meio automobilístico, né? E o Thomas foi meu chefe de equipe logo no início. Com o Thomas como meu chefe de equipe, o irmão dele, o Matthias Budwig, que hoje acho que está na Bosch americana, é um presidente da Bosch americana, um executivo nessa área. Nós ganhamos a primeira 1000 milhas em 83, que foi a reedição, foi a 13ª 1000 milhas, foi a reedição porque nós estávamos saindo de uma crise de energia e eles aboliram o automobilismo. Aí com o etanol, com o álcool, pró-álcool na época, eles reeditaram as provas de competição e nós fizemos essa 1000 milhas em 83 com o patrocínio da FAG. Tá. Já com o Michael Walter, que é o nosso primeiro cliente, e aí atuando de uma forma profissional no automobilismo, tinha uma equipe oficial com o patrocínio da FAG. Bacana. E dali fizemos. Foi seguindo. Aí vocês tiveram parceria com a Fiat, com a Luke, Marelli, enfim, isso tudo foi formado, vamos dizer assim, essa confiança toda que vocês tinham, não só pela parte técnica, mas pela questão da qualidade de serviço que entregavam, e até pela estrutura que vocês formaram, né? Uma oficina bem montada, limpa, quer dizer que a gente está falando, hoje em dia ainda é um diferencial uma oficina que se porta dessa maneira, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Sim. Então, aquele negócio, podia, se a pessoa caísse no chão, não se sujava lá, né? Não tinha nós problema. tínhamos um piso epox, com cuidado, com rigor, eu tinha uma pessoa responsável por fazer a manutenção, tinha um mop úmido que ela cuidava da manutenção, caiu uma gota de óleo, nós limpávamos, e a oficina era limpa para mostrar a sujeira e para poder limpar, para não acumular, né? Claro. Então o rigor com o piso não era fazer por vaidade, era uma necessidade, você mudar esse paradigma de oficina com graxa, estopa espalhada, sujeira, para uma oficina limpa, organizada, com controle, processos, e nesse meio nós implantamos inclusive o IQA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva ligado ao Inmetro, que é uma certificação de qualidade. Os funcionários, eles tinham certificação ASE americana, que atestava a parte prática e teórica, tinha um vestibular, tinha como se fosse assim, um questionário onde eles passavam numa prova junto ao Senai, né? Tá. Então nós sempre privamos muito pela qualidade, buscando sempre informação na fábrica, na indústria, no Senai, nos fabricantes de equipamento, né? Isso nos foi credenciando para poder atuar como ponto assistencial Fiat, como serviço de assistência técnica da Luke, como Hightech, oficina Hightech Magnete Marelli,
que foi a primeira. Como é que era essa interação de vocês com a Fiat, por exemplo, com a Marelli? Que vocês eram um ponto, não era um simples ponto de revenda autorizado, era mais que isso, a né? Marelli, ela na realidade vem lá dos idos da década de 70, onde tinham alguns serviços autorizados, 2 serviços autorizados, que tinham 2 fabricantes de carburador na época, um era a DFV e outro era a Solex Brosol. Tá. Então tinham serviços de assistência técnica para esses 2 fabricantes, que eram os 2 únicos que forneciam para as montadoras. A Finauto, ela tinha a bandeira de assistência técnica da DFV, que foi comprado pela Vecarbras, que virou Weber do Brasil e depois virou Magneti Marelli, que era tudo do mesmo grupo. Tá. Então, essa ascensão vem lá desde 1978, uma coisa já bem antiga, e ali nós fomos evoluindo. Na Magneti Marelli tinham 3 níveis de serviço autorizado, o C, o B e o A. E para criar um diferencial, para atender toda a linha de importados da Magneti Marelli, além da injeção, também painéis, blocos óticos, todo o grupo. Tudo que a Marelli foi abraçando e trazendo para o Brasil. Foi uma época da abertura da economia, né? Então nós criamos uma certificação adicional maior do que a certificação A, que era a High-Tech. E ali a Finauto foi a pioneira, foi a que desenvolveu toda a parte de comunicação visual, processos, padrão de piso, equipamento, procedimentos, controles desses processos todos. Isso tudo nasceu dentro da Finauto. E nesse mesmo momento nós criamos um grupo, que é o Grupo dos 15, que eram 16, é engraçado que é Grupo dos 15, mas na realidade tinham 16 oficinas. Um abraçado. O Grupo dos 15 tinha uma relação com alguma coisa no mercado, que eu não sei o que era, não lembro, mas os mesmos técnicos que se encontravam no Senai, na Bosch, na Fiat, no treinamento técnico, eram sempre as mesmas pessoas. E na época as pessoas, os mecânicos, né, as oficinas, eles não passavam os seus segredos. E o mecânico tinha vergonha de perguntar alguma coisa, mostrando que ele não sabia. Mas esse grupo tão homogêneo, um belo dia nós sentando no final de curso, né, no Senai, falei, puta, eu estou com um problema no Isuzu dentro da oficina, não consigo, não tenho informação técnica. Eu já peguei vamos criar um grupo de intercâmbio técnico. Então nós fechamos a oficina às 7 horas da noite. O Ninim está com um problema lá na Vila Prudente, num carro assim, juntava os que tinham habilidade, eu já conhecia alguma coisa, e ficava até 10, 11 horas, meia-noite, trabalhando no carro do cliente, da oficina dele, mas isso tinha volta, porque quando eu tinha um problema, eles faziam a mesma coisa. Bom, disso criou uma sinergia e criou uma unidade que acabou virando uma cooperativa, criando uma associação, né, dentro do princípio do cooperativismo, e ali alguns tinham mais habilidade com a parte elétrica, outro com a parte mecânica, outro com a parte de gestão de oficina, porque nós sempre também privamos aquilo como é um micro negócio, uma pequena empresa, mas tinha que ser administrada, né? É muito comum a oficina mecânica se dar bem na resolução técnica, mas não tem dinheiro para pagar o 13º dos funcionários no fim do ano, porque não provisiona, não tem a base administrativa de fazer aquilo um negócio. Né? Não tem um fluxo de caixa controlado, esquece de pagar aluguel, essa coisa toda. E é tão mais importante do que a realização do serviço técnico. O serviço é importante, mas se você não tiver essa base de controlar e fazer a gestão do negócio, você não tem um negócio. Então, era muito comum. Então, isso nós criamos comissões dentro do Grupo dos 15, que nós exatamente íamos buscar essa informação e um dava suporte para o outro. E aí informação técnica, scanners, equipamento, compras cooperadas. Nós fazíamos uma compra de 20 mil jogos de vela e com faturamento e com entrega individualizada, mas a negociação, eu sentava com uma grande distribuidora, eu e a comissão, e negociávamos, barganhar um valor unitário baixo, um custo unitário baixo. Isso foi inovador. Isso, para a época, criou um diferencial no mercado, que aí as fábricas e também as distribuidoras de autopeça começaram a correr atrás da gente para ter como categoria, como um aval, né, para poder ter o selo, para ter a bandeira do Clube dos 15. Grupo dos 15. Do Grupo dos 15. E isso, aí depois, como é que isso
isso migrou para a sua participação, por exemplo, no Sindirepa? Tem alguma ligação com isso? Total. Porque o Sindirepa, naquele momento, ele estava sem a obrigatoriedade, eu não lembro que governo que tirou a obrigatoriedade do pagamento compulsivo como sindicalizado. Tá. Era voluntário. E o sindicato, de um modo geral, a categoria reclamava muito que pagava e não tinha nada de retorno. E o presidente do Sindirepa, na época, o Santo Mauro, ele viu o Grupo dos 15 como um concorrente, como uma ameaça ao sindicato, porque nós tínhamos um diferencial, nós tínhamos, além da questão do intercâmbio técnico, nós tínhamos um jornalzinho entre nós, que nós tínhamos um editor, um jornalista que redigia e fornecia isso para os clientes das 16 oficinas. Então nós tínhamos uma articulação que gerou um convite para que eu assumisse um cargo que até então não existia, que era vice-presidente do Sindirepa, e eu acabei aceitando com a condição de que eu tivesse carta branca para atuar pelo setor. Eu não quero a questão política, eu quero agregar alguma coisa que traga benefício para o setor. Tá. E nessa gestão eu fundei o CTA, que era um centro técnico, onde eu tinha toda a biblioteca técnica e informação técnica das montadoras. A única que não forneceu para nós foi a Volvo. Nós contratamos uma assessoria jurídica e 2 anos de ação, eles foram obrigados a fornecer também, mas eu tinha no CTA, e tem até hoje, informação técnica para todas as montadoras de todos os modelos. Então tinha um associado que era do interior do Paraná, que não era nem daqui de São Paulo, mas ele como associado, eu quero um esquema elétrico do Monza 91. Conseguia lá. Nós passamos por fax. Sim. Então você buscava aquilo, fazia uma cópia geográfica e passava por fax para o associado. Então isso foi criando movimentos. Aí o Inmetro, acabamos instituindo o IKEA com o Inmetro, acabamos fazendo muito trabalho com a CETESB, essa linha de controle de emissões, pit stops em estacionamentos, para poder motivar os clientes a cuidar da manutenção preventiva, né, com foco em diminuir consumo e também emissões. Então era interessante, a gente montava uma barraca num shopping e os clientes ficavam passando, né, com um controle de 4 gases, um osciloscópio. Você fazia a aferição de como estava aquele carro naquele momento. E os que estavam fora, nós dávamos a lista das oficinas. Se quiser corrigir, então gerava mercado. Se você está interessado e quer corrigir, então era uma ação voltada para o meio ambiente, mas que gerava negócio também. Então é bom para ambos os lados, né? Excelente. Então fizemos bastante trabalho nessa área, nesse setor, na parte de manutenção e gestão de oficina. Foi um momento muito legal. Bom, com tudo isso aí, toda essa história que você fez aí em cima da oficina, tinha alguns contatos aí, Fiat, Marelli. Teve alguma coisa aí? Conta um pouquinho pra gente do que você achou aí de Fiat Maré, esse tipo de coisa que é uma brincadeira popular que o pessoal tem hoje em dia. Tinha problema mesmo na época? Apareciam como você identifica isso aí? O que poderia ter sido feito diferente no seu entendimento? Você diz da maré, da qualidade de serviço da maré, exato. A qualidade do carro? Não, a qualidade do carro a gente sabe que é boa, né? É um carro bom, um projeto, eu já tive a oportunidade de andar em alguns e realmente é um projeto muito, muito legal. O pessoal brincava, né, que dava problema, a fama não era tão legal. Na realidade a fábrica, né, ela errou ao recomendar a primeira troca de óleo aos 20 mil quilômetros ou 1 ano. Só que a maioria dos consumidores, ele tem uma referência em cima da quilometragem e esquece do tempo. O óleo oxida, então o ano, o cara não rodava 3 mil, 5 mil, 6 mil quilômetros. A referência dele era trocar óleo com 20 mil quilômetros. E não pelo tempo. E não pelo tempo. Então criou um problema de carbonização, que é um advento também que vem da injeção eletrônica, né? O carro carburado, eu me lembro que eu fazia o serviço, nós fazíamos o serviço na Finauto, e nós fazíamos o afogador funcionar, que ninguém usava. Então o motor ficava rico, propositadamente, para em qualquer condição de temperatura, você dá a partida, quando muito, 2 bombadas, dá a partida, funcionava. E o carro ficava em marcha lenta, porque a mistura do carburador do carro, na combustão ali, era rico propositadamente para não ter aqueles engasgos de ter que aquecer motor e tal. Sim.
quando veio a injeção, a estequiometria da combustão era calculada pela injeção. Começou a trabalhar muito mais fina. Muito mais fina, porque tinha o controle de emissões, Sim. tem o controle de emissões de consumo. E com isso, para o motor entrar em funcionamento, numa temperatura baixa, por exemplo, a injeção você dá partida a menos 2 graus em Campos do Jordão, ou a mais 40 graus em Salvador, na Bahia, em Teresina ou no Nordeste, o que seja, no Rio de Janeiro, 40 graus, o motor pega de primeira, acusta, exatamente, pega a referência da temperatura do líquido de aquecimento, tem uma tabela pré-programada, ele entra ali e dimensiona o combustível que tem que colocar adequado para aquela mistura. Para entrar em funcionamento. Isso, Na maioria das vezes, ele pega com excesso. E aí, esse combustível em excesso, dentro da câmara, se a pessoa sai e não roda numa avenida ou numa condição onde esquente o óleo, porque todo esse excesso de combustível vai para o óleo. Decanta e vai no óleo. Contamina o óleo. Contamina o óleo. Aí, nessa condição de anda e para, que é a condição severa de uso, e o cara mora nos Jardins e trabalha na Paulista, ele anda 20 minutos, esquenta a água, mas não esquenta o óleo. Sim. Porque não exige carga, não tem potência. Anda e para, anda e para. E isso, depois de 6 meses, cria uma borra no cárter que acaba comprometendo todo o sistema. Então, esses motores, tanto do Maré, a Volkswagen também teve o Gol 1000 Turbo, Sim, que é um excelente, 16 válvulas, é um puta projeto bacana, mas que também pecou nessa condição, criou uma fama que não procede. Eu corri em 2003 e 2004 numa perua Maréia, que foi vermelhinha, a vermelhinha, patrocina o Garrett, e na realidade uma perua Maréia Turbo, e eu ganhei 1.000 quilômetros de Brasília, eu, Douglas e o Ricardo Dilser, que hoje é apresentador do Autosport, foi executivo da Stellantis durante um bom tempo também. E o Edu Bernasconi está reformando uma dessa. Ele essa perua. Exatamente essa. Essa perua que foi campeã na edição 2004 dos 1.000 quilômetros de Brasília, que é uma prova icônica de endurance também. E nessa prova até interessante, porque eu fiz o último tempo, né, o último período de pilotagem, e eu parei para fazer um stop and go ali, né, um flash para poder terminar a prova, e a equipe me falou, olha, nós estamos em primeiro na categoria, evidente, e competia com os ômegas Stock Car, com BMW, né? Carros que já eram bem mais potentes e mais rápidos. E não só isso, estrutura. Assim, já tinham sido exaustivamente desenvolvidos. Carro de corrida. Né? Os ômegas vinham de uma categoria da Stock Car. E só que eles paravam a cada meia hora para trocar, para abastecer, trocar pastilha, trocar pneu dianteiro, aproveitava e trocava piloto. E nós andávamos 1h50 em cima da autonomia. Não éramos tão rápido quanto eles, mas fizemos uma estratégia de ficar mais tempo na pista. Bom, nessa última parada, a equipe me fala, tem um ômega, nós estamos em primeiro, tem um ômega em segundo. Na última volta, aproxima um ômega para me passar, e eu falei, não vai passar nunca. Eu disputei aquela... o olho vermelho, baba escorrendo. Faca no dente e mesmo. Vim com o cara vinha para passar, eu de roda bloqueada levamos a lateral dele, ele me forçava, eu forçava, fizemos a última volta, eu cheguei na frente dele. Paramos no parque fechado, o cara desce do carro e vem aqui, você tá louco? O que você fez? Eu falei, 1.000 quilômetros de Brasília, a última volta, eu não ia deixar isso de jeito nenhum, eu estava liderando a prova. Aí o cara falou, eu tô 20 voltas atrás de você, o segundo lugar é outro ômega, não sou eu. O carro todo ralado, tudo ferrado, né? Coitado, mas né? foi uma... Mas na hora ali com a cabeça, o sangue já tinha passado o pão de ebulição faz tempo já. Ganhamos 1.000 quilômetros de Brasília, foi uma prova extremamente importante para nós. Uma pena aquele autódromo ter sido... porque não existe mais hoje, né? Mas, enfim, tem um projeto aí que estão tentando trazer de novo. Não, mas acho que ele está ativo. Ele não está, acho que no calendário. Parcialmente. Mas estão trazendo de volta. Um autódromo de alta, tem uma curva que antecede a reta. Eu lembro que o Douglas, eu nunca olhei velocímetro. Eu olho, a minha referência era contagiro e termômetro, manômetro, né? E principalmente referências. Que tá usando, e sempre fazendo uma estratégia, um contorno de forma a sair mais rápido de curva com referência na rotação. Sim. O Douglas, numa bela dessas provas, ele para no box e fala assim, você sabe que velocidade faz a curva da vitória?
Eu nem imagino. 190. E a Maré Zona era um carro alto, não era um carro... Tinha pneu slick, tinha toda uma preparação que foi feita pela Fiat e também com o pessoal da Bosch, o Jaime, que era o responsável pela parte de calibração, e o Ico Tilento foi o que ajudou, um preparador. Ele ajudou nos dinamômetros da Mauá a acertar ponto de comando, e é interessante essa experiência que nós estávamos no ensaio, e o Ico até então nunca tinha trabalhado com uma injeção aberta. Entendi. A Bosch, de programação, o Jaime mostrou para ele, ficou fascinado com aquilo, mas a interação dele com o motor no banco foi muito interessante, porque ele mexeu com o ponto de comando e deu uma puxada. E ele falava assim, pô, gostou, como se o motor fosse uma pessoa, um cara vivo, né? Sim. Pô, ele gostou. Reagiu bem. Ele gostou, a sensação, que nem viu a balança, nada, o som do motor. Você percebe, né? Aí ele ficou mais um tempo, afinou, conseguimos a potência que a engenharia tinha dimensionado que teria que ter com aquela configuração, que era 240 cavalos. Motor no super 2.0, 20 válvulas. Original com 240 cavalos. Legal. E tínhamos uma configuração de outra turbina com 300 cavalos. Ótimo. Então nós usamos para corrida essa de 240 cavalos, um super resistente, um carro. Então, fizemos provas longas. Então, para os nossos amigos aí que falam mal da Maré, me desculpa, eu acho que todo mundo já descobriu, já sabe que o problema é essa parte da lubrificação, cuida bem disso, que vai longe. Mas, Alvino, bom, você teve uma passagem importante pela Sopave, pela Porto Seguro, e isso foi uma consequência de todo aquele trabalho que você começou lá na final. Na oficina. Foi crescendo, chegou até o Sindirepa, né? Vamos dizer assim, é essa linha que você identifica realmente. Isso. Em paralelo ao Sindirepa, você mantinha ainda a oficina? Sempre. E a aí, oficina era a raiz, era a base de tudo, sempre foi na oficina, inclusive para outros negócios, consultoria. A oficina sempre foi o guarda-chuva para prospecção de outros negócios correlatos. Então, fizemos o relançamento da STP no Brasil, que me patrocinou Copa Corsa em 95, Vela Champion, Mega Power, que é também um outro aditivo americano. Então, a oficina, a Porto Seguro, na realidade, eu não trabalhei na Porto, mas eu trabalhei para a Porto em 3 projetos muito interessantes. E o primeiro foi uma tentativa de levar para Porto esse trio de aditivos descarbonizante, e nasceu uma boa relação. Um técnico da Porto vindo conhecer a oficina, um belo dia ele nos trouxe um problema, porque eu fiz um trabalho de demonstrar a descarbonização de motor. Eu peguei um motor carbonizado, tirei, fotografei na presença dele, montamos, aplicamos o produto, confirmamos, né, a descarbonização, e ele gostou do procedimento. Uma oficina que tinha um dinamômetro de rolo, tinha todos os scanners, tinha qualidade. Bem equipada, que imagina, até para hoje, quer dizer, imagina naquela época lá, né? E o Alberto, ele na época nos trouxe um problema. A Porto tinha um perfil de cliente que dava 2, 3 PTs por ano, e a Porto começou a não renovar essas apólices de seguro. Só que a não renovação das apólices de seguro criou uma indisposição com a família do segurado, o menino, jovem, tal. Começou a perder mercado para isso. Até no momento, o que foi? Eu já fui jovem, tive muito hormônio e pouca técnica, e eu sei do risco. Assim nasceu a Finalto? Não, a Finalto exatamente. A Finalto é exatamente sobre essa questão de um bocado de corrida. Mas aí bolamos um curso de pilotagem para esses jovens, que nasceu um produto muito bem difundido, que na época eu passei para o Beto Manzini, da Escola de Pilotagem, formar uma apólice que chamava-se Auto Jovem. Foi um sucesso, porque do qual eu fui parte do Auto Jovem, então foi muito legal, por sinal, essa interação. Eu na época passei isso pro Beto Manzini, que assumiu, foi um sucesso para ele até hoje, né? Ele abriu uma vertente na escola de pilotagem, que ele já tinha a estrutura. Eu na época estava com muitas frentes de negócio, e eu não quis assumir uma coisa que eu não poderia dar o suporte para montar uma escola, para montar um curso. Então passei para ele. Essa boa relação me trouxe um outro produto da Porto, que era a garantia estendida mecânica.
Então, o sindicato dos revendedores independentes, lojistas, eles concorriam com as concessionárias que davam 1 ano de garantia no carro como um todo, e eles eram obrigados a dar a motor e câmbio pelo Procon. E eles precisavam dar a garantia de 1 ano, mas eles não queriam incorrer no risco. Então eles contrataram um produto para a Porto tinha o produto, o dimensionamento, mas não tinha quem faria a assistência técnica. Então esse meu contato criou uma boa relação, dimensionamos esse produto, criei uma tabela de preço com a Porto, e a Porto começou a vender apólices de garantia estendida para os lojistas. Então o lojista, ele vendia um carro com uma apólice de seguro de garantia estendida que ele fornecia, e na oportunidade de ter um problema, um alternador que não carregava, um barulho, um problema de motor, qualquer tipo, o grupo dos 15 dava assistência técnica. Entendi. Que a oficina, o grupo dos 15 tinha oficinas espalhadas na Grande São Paulo toda. Então o segurado em Guarulhos tinha uma oficina que atendia. Então o segurado que comprou um carro de um lojista que tinha essa apólice seguro da Porto, ele, na necessidade, ele escolhia uma lista onde era mais propício para ele. Afinal, estou no centro, Jardins, Higienópolis, toda essa questão. E aí o grupo do 15, então, deixou de ser, vamos dizer assim, um grupo só de compartilhamento técnico. Ele virou um grupo de oficina e virou um negócio. Negócios. Até um dia que o gerente da Porto Socorro, que é o que atendia aos segurados, para qualquer tipo de problema mecânico. O seguro era contra incêndio, roubo, mas dava assistência técnica, transporte de guincho. A Porto fantástica nesse quesito, né? Até o gerente do Porto Socorro, que era o departamento que cuidava das remoções, ele me convida para uma reunião e me fala: estou vindo, eu preciso de uma oficina que fique 24 horas funcionando, porque eu tenho segurados que me pede socorro mecânico às 10 horas da noite. E eu tenho que pegar o carro do segurado, levar para um bolsão, ou levar para a casa dele, e na manhã seguinte eu tenho que pegar esse mesmo segurado, esse carro, e levar para uma oficina. Mandar o guincho de novo lá. No horário comercial. 2 guinchadas. Sim. E Porto, seguradora, banco, é tudo estatística, né? Claro. O cara tinha exatamente o quanto ele tinha de demanda com 2 guinchadas. Se eu conseguir resolver o problema do segurado numa única guinchada, eu vou economizar X, um custo absurdo. R$1.000, milhões lá. Bom, eu levei isso para o grupo dos 15, numa reunião que nós tínhamos, uma reunião mensal, me excomungaram. Ninguém quis. Imagina, eu vou trabalhar. Quem trabalha à noite é boca de porco, na Marol Gurgel, na Consolação, essa coisa toda. Eu não vou fazer isso. Inclusive meu sócio. Não vamos fazer e tal. Eu vi nisso uma condição grande oportunidade. Fantástica. E eu falei assim: tá bom, tranquilo, eu assumo. Mas eu não fico 24 horas, eu fico até as 24 horas. Então nós abrimos no horário comercial, abrimos às 8 horas da manhã e estendimos o atendimento até à meia-noite. E é muito engraçado isso, porque na primeira noite que eu não fechei, parou na Rua Augusta, né, no Baixo Augusta, parou uma moça muito bonita, né, com um tipo, na época zero, que foi um carro icônico também, sim, bem na porta da oficina, guia rebaixada. E ela parou, olhou para o backlight aceso, eu estava já na porta com o mecânico, Testa, na época, que fazia serviço comigo, e a parte... Montei uma escala para trabalhar de dia e de noite, né? Mas eu ficava direto. Estava ali já esperando o guincho, já. Sim. Já estava chegando. A primeira noite, né? Porque o segurado, quando quebrava o capô, da partida, não tem uma bateria. Ligava para Porto, a Porto manda a plataforma me levava para a oficina. A primeira noite ainda não estava engrenado, mas ela parou na guia rebaixada. Eu comentei com ela, falei assim, ela desceu do carro, olhou para o backlight aceso e falou assim: vocês não vai fechar? Aí eu falei: não, a partir de hoje eu vou fechar à meia-noite. Aí ela olhou para mim e falou assim: mas aqui é o meu ponto. Era uma moça que trabalhava lá no baixo. Aí você complicou o negócio dela. Mas aqui é o meu ponto. E eu olhei para ela e ela falou assim: e o meu cafetão está do outro lado da rua, na Rua Augusta, já com a mão numa 765. Eu olhei para aquilo e falei: caramba, como eu vou resolver isso, né? Eu falei: vamos fazer o seguinte, aqui também é o meu ponto. Põe o carro aqui dentro. Vamos pôr o carro aqui dentro?
dá a chave do teu carro. Aí você já abriu um estacionamento também, né? Põe o carro aqui dentro, eu guardo o teu carro, a hora que eu fechar a oficina, eu tiro o teu carro, ponho aí para onde você está estacionado e a gente fica em paz, né? Não criei um problema com ela e ganhei um segurança, porque do outro da rua ele cuidava dela e cuidava da minha porta então aberta. Você estava sossegado, Estava né? sossegado. Foi o início do atendimento a Porto Seguro para o Porto Socorro. Olha só. Só que isso me criou um movimento das 5 da tarde até as 10 da noite, paravam 6, 7, 8 plataformas. Você não imaginava que ia ser tudo com isso. um movimento de um cliente no padrão Porto Seguro e que a minha missão era transformá-lo em meus clientes também. Sim, claro. Era uma passagem que eu não teria se a Porto não me indicasse. Então, quando o segurado ligava para Porto, o atendente no call center da Porto, ela dava essa opção. Falou, o senhor quer levar para sua casa ou o senhor quer que eu remova o carro por uma oficina Porto Seguro? Uma oficina autorizada Porto Seguro. Afinal, nesse momento, assumiu como se fosse uma oficina da Porto Seguro. Entendi. Nem tinha oficinas Porto ainda. Então, o segurado vinha com o aval da Porto Seguro. Tá. E eu, de contrapartida, fazia o óbvio, o básico. Eu tinha um preço de mercado, tinha um estoque até interessante para poder atender baterias de todas as marcas, cabos de embreagem. Na época quebrava muito pedal de embreagem de Tempra e de Ômega. É o que tinha no mercado também. Eu sabia, já tinha, eu ainda não tinha, mas eu fui dimensionando um estoque para poder atender na hora. Então o cara entrava, descarregava da plataforma, punha o carro dentro da oficina, eu fazia um problema de bateria, por exemplo, não pegava. Eu fazia um teste elétrico, não tinha fuga de carga, sistema elétrico funcionando, alternador carregando, o problema era a bateria. Eu tinha um estoque, oferecia uma bateria quase a preço de custo, trocava a bateria e não cobrava nem a revisão. Entendi. O cliente ficava abismado, Adorava, pegava um calhamaço de cartão e levava Levar embora. para amigo, para família, para todo mundo. Isso fazia já a sua publicidade toda. E isso foi gerando movimento, mais movimento, e foi um projeto de muito sucesso naquele momento e abriu Muitas mercado para outros negócios, clientes que vinham com frota, gente que pelo atendimento e pela honestidade, pela confiança, e tudo isso com nota fiscal, com ordem de serviço, incorporava ele no meu mailing, então eu tinha um controle de manutenção preventiva dele também, então foi um projeto muito interessante com a Porto. Que bacana. E isso na realidade, então eu não trabalhei na Porto, mas trabalhei para a Porto, foi uma boa relação com eles, e eles me deram bastante cliente também. Legal, Alvino, uma troca, né? Sim. Bom, Alvino, você colocou sempre, você foi um empreendedor de muito sucesso, isso é nítido, fica claro, né? E você tem essa característica de colocar sempre muita dedicação, colocar ali o seu empenho, trabalhar sempre com qualidade, conhecimento técnico e toda a bagagem que a gente acumula ao longo da vida e você acumulou ao longo desse teu trabalho. E aí você foi crescendo dentro, com oficina, sendo VP, vice-presidente, parcerias com montadoras, ainda no meio automobilístico, um piloto participando, empresas grandes como a Porto Seguro, né? Isso formou acho que programas dentro dessas empresas, né, que basearam nisso. E você, já com esse tempo, você chegou depois na Audi, né? Como é que funcionou, como é que foi esse teu caminho na Audi? Porque aí eu entendo que ali foi uma reunião de todo esse expertise que você adquiriu, da qualidade do seu serviço, do conhecimento técnico, dos bons contatos que você fez, né? E que você juntava aí com... A oficina era um hub, né? Tudo ia chegando ali. Sim, exatamente. Tudo, né? Foi trazendo todos esses contatos. Como é que isso funcionou e como é que foi essa parte dentro da Audi? Então, Rafa, eu antes de chegar na Audi, eu trabalhei para uma grande concessionária que foi eu conheci um diretor na UOSE, que foi o único momento que uma 1000 milhas que eu não pilotei, não competi. Eu aluguei a equipe para esses 3 jornalistas que trabalhavam na 4 rodas,
o Douglas Mendonça, o Eduardo Pissinger e também o Ricardo Dilser. E conheci na UOSE. E naquele momento, até foi um momento difícil para a minha vida em termos de saúde, porque eu sempre trabalhei com o foco de fazer melhor que as concessionárias. E sempre como a concessionária um inimigo no mercado. Tá. E eu saí da oficina e a convite do Naú eu acabei indo para a Sopave e ali eu desenvolvi um bom trabalho também, reativei a parte de assistência técnica, né, como gerente corporativo e depois assumi como diretor de pós-vendas. E a Sopave era um grupo enorme, gigante, né? Era a maior concessionária Volkswagen do Brasil, girávamos 1.200 carros zero por mês, eram 5 grandes concessionárias, era um grupo, né, com oficinas de 3.000 metros, uma realidade diferente do que eu vinha. A minha oficina, eu cheguei a ter uma oficina de reparo de colisão grande, também lá na Santo Amaro, e trabalhava com a parte como posto Bosch e uma oficina de funilaria e pintura, reparo de colisão, uma de competição na Christian Reis também, específica, porque chegou um momento na oficina que não dava para misturar carro de corrida e carro de cliente. Então nós tiramos o departamento de competição e levamos para uma oficina lá atrás do cartódromo de Interlagos, na Christian Reis, na rua Christian Reis. Perto do autódromo, do lado do autódromo. Era o melhor que se pode fazer, né? Uma logística bem apropriada. E a Sopave foi uma experiência muito interessante porque eu passei a lidar com montadora, com a fábrica, né? E cuidar de um espaço amostral totalmente diferente, muito maior do que o que eu estava habituado. Mas foi uma experiência que me deu um aprendizado muito grande também e sempre com o foco de levar a questão da solução do problema do cliente, que a rede independente sempre teve trabalhando com a transparência, trabalhando com o cliente para satisfazer o cliente, para poder levar ao cliente a solução do problema, trabalhando, atuando na causa, levando esse conceito para as concessionárias também, para as 5 lojas. Então foi mas com um padrão dentro de uma norma e auditorias da montadora, da fábrica. Foi uma experiência bastante bem rica também. Mas a ideia era replicar seu sucesso na Finalto dentro do Grupo Sopave. Exatamente. Quer dizer, você ia sair de uma oficina, não sei quantos casos você atendia mês, mas uma quantidade muito menor do que uma unidade de uma concessionária. E outro tipo de serviços também, porque tem a questão de garantia ainda. Atendia muito garantia. Você não tinha que lidar, eu acredito, lá na Finalto, né? Não. Então, mas eu levei esse conceito e repliquei dentro da Sopave várias Finaltos. Tá. Então eu tinha um consultor técnico que tinha o seu eletricista, tinha o seu mecânico, eram pequenas células que eu exigia qualidade porque ele tinha menos carro para tomar conta do que um consultor que tomava conta de 100 carros, por exemplo. Isso foi uma estratégia que deu sucesso, teve bastante sucesso na parte de pós-vendas na Sopave, foi bastante interessante. Até chegar na Audi, passei por outros projetos, por outro trabalho. Eu trabalhei com o Emerson Fittipaldi na UEC 2012, 13, 14 e acabei ficando como um controller dele, como um diretor administrativo e financeiro dele. Tenho amizade com ele até hoje, projetos com ele também até hoje. Mas foi uma experiência muito rica porque eu atuei além da área financeira e com foco nos automóveis. A UEC tem uma categoria muito interessante que controla a quantidade de energia, não controla a cilindrada. Então é um regulamento muito rico e é um grande laboratório para a indústria, para desenvolvimento de carros híbridos, elétricos, visando exatamente rendimento e com uma tecnologia muito nova. Eles são muito rápidos e resistentes. E até por provas isso longas. Que eles conseguem trazer as montadoras para dentro, né? Interesse essa é um laboratório. É um laboratório, né? A corrida vira um laboratório porque a montadora, justamente como você falou, eles têm que desenvolver, tem que ser rápido, tem que ter uma aerodinâmica boa e tem que ter a resistência, né? E o consumo baixo, que é um dos pontos aí de controle, né? É uma categoria muito interessante e o evento, um grande evento, para você ter uma ideia, vinham 4 Boeings com equipamento, carros e uma estrutura monumental, gigantesca. E um grande evento envolve controle de acesso,
alimentação, geração de energia, público. Foi uma experiência bastante grande. E você que gerenciou tudo isso aí? Eu fiz 2012 como controller, 13 já atuando na parte técnica e de produção, com uma outra produtora, e depois em 14 nós fizemos a produção toda. Não contratamos empresas. No primeiro momento, a Momento era da McCann Edison, era uma agência de publicidade que tinha um departamento que era Momentum, que atuava na produção de grandes eventos esportivos. Tá. E segundo momento, em 2013, nós nos associamos à Playcorp, que era uma empresa com bastante experiência em grandes eventos. Eles faziam, por exemplo, o Réveillon na Paulista, que tinha 2,5 milhões de pessoas na Paulista. Então eles tinham muita experiência em grandes eventos, mas não tinham experiência nenhuma em automobilismo. Então eu entrei para poder exatamente dar esse suporte. Legal. E adequar a experiência deles como produtores de evento e adequando a uma prova de longa duração, que as provas eram de 6 horas. Então nós replicamos o que é a prova 24 horas de Le Mans em Interlagos, com toda a estrutura de alimentação, diversão, uma prova para a família. Ninguém consegue evento, né? Ficar 6 horas assistindo corrida. Então você tem que criar diversão paralela, né? Sim, sim. E foi uma experiência família, bem interessante. E daí nós estamos trabalhando um projeto em paralelo, junto com um amigo, né, que foi meu patrão, o Stefan Matter, e ele tinha uma boa relação com o colégio Humboldt, que tinha um patrocinador que era a Audi. Então nós fizemos algumas ações entre ele e a Audi, e dali, num dos eventos onde nós usamos carros Audi da frota, eu e o Stefan, nós percebemos uma deficiência na entrega, não no carro, mas na relação entre nós e o pessoal da área da fábrica, na área de gestão de frota. E aí eu falei, vende uma consultoria para eles, né? Aí fizeram uma licitação que nós participamos e ganhamos, e ali nós cuidamos de 600 carros da fábrica, que eram usados pelos executivos ou pela jornalismo. Então o departamento de imprensa tinha lá 40 carros, tops, todos eles, né? E das minhas funções e de alguns colegas do grupo era fazer a preparação desses carros para a imprensa especializada. Então nós tínhamos que pegar um carro na zero e levá-lo a 1.000 quilômetros dentro de um procedimento de amaciamento do carro, e preparo, e checar tudo, se tudo funcionava, tudo, e tinha todo um protocolo desenvolvido pela engenharia. Era uma francesa que era gerente dessa área, né, Audi AG, e os primeiros 200 quilômetros nós fazíamos na cidade, depois gradativamente na estrada nós íamos aumentando a velocidade até 700 quilômetros, 700 até 1.000 era plena carga.